Coube a minha tarefa de compartilhar com você uma palavra hoje. E eu diria que é uma palavra muito pastoral, na medida que, quando eu meditava na palavra, Deus me mostrou que é tempo de voltar a sonhar, mas não aquele sonho que, de certa forma, se você se esforçar, você alcança. Embora seja muito bom sonhar esses sonhos, né? Uma pessoa que ingressa na faculdade, normalmente ela ingressa pensando em concluir. É meio ilógico uma pessoa entrar na universidade. Passei no vestibular, em primeiro lugar para medicina, e agora o que tu vai fazer? Agora eu vou tentar outra coisa, não vou entrar. Não faz muito sentido. Mas eu entendo que esta é uma noite de receber o poder de Deus para realizar sonhos impossíveis. E por que eu entendo isso? Porque quando a palavra é liberada, há uma unção, há um poder que acompanha essa palavra para que aquilo que está sendo liberado nela venha se cumprir. E o que cabe à igreja, o que cabe ao ouvinte, o que cabe a quem está sendo parte dessa ministração fazer? Tomar essa palavra. Dizer, essa unção é minha, esse poder para realizar é meu. A unção, ela fica pairando no ar quando a palavra é liberada. E aqueles que a tomam, aqueles que conseguem capturá-la em fé e fazer uso dela, desfrutam disso. Se você souber aproveitar a unção que está sendo liberada, e não por ser eu, qualquer pessoa aqui em cima, ao ministrar a palavra, insurgirá nisso. Se você souber capturar a unção que está sendo liberada e tomá-la para você, você poderá realizar aquilo que a palavra está propondo a você. Amém? Então eu gostaria de ler com você uma porção que está em 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 9. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Eu quero abordar algumas questões que Deus ministrou ao meu coração nela. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz alguma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Vamos repetir todos juntos aí? Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Diga para a pessoa que está ao seu lado, e o seu semblante já não era triste. Ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Amém. Deus abençoe a sua palavra.
Quero fazer uma pergunta a você e você seja sincero na resposta. Não responda por osmose. Não responda a mesma resposta porque os outros estão respondendo. Seja sincero. Deus quer te abençoar? O silêncio de alguns é dúvida ou não quiseram responder? Eu vou perguntar outra vez. Deus quer te abençoar? Sim. Amém. Deus quer te abençoar. Então agora nós vamos a Efésios, capítulo 1, versículo 3. Está rápido o homem hoje. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Ele quer abençoar ou Ele já abençoou? Vou perguntar mais uma vez. Ele quer abençoar ou Ele já abençoou? Pastor, mas aí está falando só bênçãos espirituais. Eu faço uma pergunta para você. Deus é homem ou Ele é espírito? Logo, as bênçãos de Deus só podem ser... Mas nem por isso elas vão deixar de se manifestar no nosso mundo físico. Elas têm origem espiritual, porque Ele é espírito. Mas elas são plasmadas, elas podem ser trazidas ao mundo natural, o mundo em que nós estamos, este mundo físico. Ou seja, Deus, eu quero um emprego novo. Muito bem, não adianta eu ter um emprego espiritual, eu preciso me mover aqui, concorda comigo? Então Deus, desde o mundo espiritual, nos envia uma bênção física, palpável, visível, concorda comigo? Amém. Porém, para que nós tomemos posse dessa bênção, já que Ele já nos abençoou, vamos deixar claras as coisas. Deus quer nos abençoar, Ele já nos abençoou. O que falta então, pastor? Falta eu tomar posse da bênção, que já está disponível, porque acabamos de ler que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, amém? E para tomar posse dessa bênção, o que é necessário? É uma palavra bem curtinha. Fé. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Certamente você já conhece e decora esse texto. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, se a fé é a certeza das coisas que eu não consigo ver, é a certeza daquilo que eu espero, viu como se encaixa perfeitamente o exemplo que eu usei agora há pouco, do cego? Jesus não mandou dizer a ele, tragam o cego porque eu vou curá-lo agora. Obviamente ele não gritava Jesus de graça, ele estava chamando por Jesus porque ele cria que Jesus poderia curá-lo. E uma vez que ele recebe o chamado, ele tinha convicção do que aconteceria depois disso. Ele vislumbrava um fato, apesar de ser cego. Depois que eu me encontrar com ele, eu recuperarei a vista. Então, quando ele ficou em pé, ele deu um passo de fé. Eu não preciso mais dessa capa. E embora as circunstâncias dissessem que ele continuava cego, ele ainda não via, mas ele deu um passo de fé. Depois que eu me encontrar com ele, eu vou passar a ver, eu não preciso mais desta capa. E acontece que nós, muitas vezes, entramos num loop e confundimos fé com esperança. E nada contra o sentimento de esperança, mas esperança não é fé. Esperança é ter um bom sentimento, um bom presságio, uma intenção, um desejo de que as coisas mudem.
Lá na minha terra é muito comum a gente encontrar as pessoas, e aí, como vai? Tudo bem? Tudo bem, torcendo para que a coisa mude. A situação, a vida. Torcendo, ter esperança, não é a mesma coisa que vislumbrar um novo cenário. Eu já devo ter falado aqui sobre isso, mas eu acredito que cabe o reforço. Imagine que você teve uma super ideia. Uma ideia para abrir um negócio que não existe aqui na cidade. Você seria o único, exclusivo, ficaria rico vendendo isso. Então você pensa, vou abrir um novo negócio, vírgula, assim que eu pegar dinheiro. Sabe quando você vai abrir esse negócio? Não vai abrir. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, é o que a Bíblia diz. Concorda comigo? Amém. Ele nos fez imagem e semelhança. Imagine, feche seus olhos, apenas alguns segundos. O que você está vendo? Alguns dirão, tudo escuro. Talvez esse seja o mais próximo do nada que nós possamos descrever. Antes de que tudo fosse criado, suponhamos que fosse mais ou menos assim. E até o momento de Deus dizer, haja luz, você não acha que primeiro ele imaginou na cabecinha dele o que era luz? Porque não havia nada. Então primeiro Deus precisou pensar e criar com a sua imaginação, primeiro uma linguagem. Depois da linguagem, aí sim ele podia falar. Porque até então ele era pleno e não precisava falar. Perfeito e plenamente satisfeito com ele mesmo. Depois de criada a linguagem, ele decide imaginar algo, a luz. Então, com essa simples fração da porção bíblica, e juntando com o fato de que ele nos fez a sua imagem e semelhança, por que você acha que você tem a capacidade de sonhar e imaginar? Para que você possa fechar os olhos e dizer, que bom seria uma casa maior, num lugar maior, com tantos cômodos, tantos banheiros, um lindo gramado na frente, outro atrás, com uma piscina nesse formato. Até aí, tudo ótimo. Imagem e semelhança do Criador. E agora vem o ponto da execução. E é aí que nós paramos. Nós paramos porque ao longo da nossa vida nós fomos condicionados a fazer aquilo que os nossos sentidos permitem perceber. Você é próspero. Como? Se aqui está vazio. Não posso ser próspero. Você é bem-sucedido. Como? Se eu acabei de perder o emprego. Sabe, um estudo revelou que pessoas que são acostumadas a mover grandes montantes de dinheiro, se elas perdessem tudo, em 2 anos é bem provável que elas estivessem mais ricas do que antes de perder tudo. Porque elas são acostumadas a mover com muito dinheiro. Então, ganhar e perder é uma questão de um jogo rápido, como para o ímpar. Você acha que Deus, se fosse o caso de Deus perder tudo, se parecia mais com quem? Com quem mexe com muito dinheiro ou com pouco dinheiro? Eu vou dar uma pista para você. Destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele não tem problema com escassez. Eu nem pretendia entrar tão fundo nisso. Eu só queria dizer que a fé é a ação de você fechar os olhos,
vislumbrar o projeto e crer que ele já está pronto. Porque nós acabamos de ler Efésios, ele já nos abençoou. O problema é que nós não temos o hábito de sonhar com os detalhes. E qual o próximo passo? O próximo passo é ter um filho, ótimo. Falando de um casal, né? Eu conheço vários casais em que ou o marido ou a esposa, durante a gestação, vislumbraram o rosto do nenê. Aí o nenê nascia, era exatamente assim que eu havia sonhado. Você acha que isso foi só um presságio? Você acha que isso foi impressão? Ou foi um pai que mergulhou tão fundo no espiritual a ponto de ver o espírito do filho dele? Eu não quero escandalizar você, mas é a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual é atemporal. Pela fé, os heróis da fé se tornaram heróis da fé. Eles tiveram a capacidade de vislumbrar coisas que outros não veriam. Noé construiu uma arca. O quê? Uma arca. Até Noé, você leu a palavra arca na Bíblia? E como é que Noé sabia o que era uma arca? Ele precisou visualizar a arca a qual Deus se referia a ele. Só pela fé. Eu acho que na história de Noé, a chuva foi o detalhe. Porque o projeto em si era impossível. Se chovesse ou não era detalhe, ele entraria pela história só pelo fato de construir a arca. Entende? Você não precisa só do seu conhecimento humano, científico. Você precisa projetar e crer que Deus já te deu e se mover para conquistar isso. Se você tem a visão de uma empresa, pois comece a se mover em direção a essa empresa. Não fique parado, porque se você ficar parado, essa energia vai se dissipar e você não vai fazer. Tive um sonho, mas é a maior loucura do mundo. Eu me via multiempresário. O não você já não tem. Então agora corra atrás para que isso se realize. Eu me vi morando nos Estados Unidos. Eu acho que eu tenho chamado para morar nos Estados Unidos. Você fala inglês? Não. Bom, seria um bom começo aprender inglês. Você tem passaporte? Não. Seria um bom começo tirar o passaporte. Porque a visão você já tem. Mas como é que vai morar lá se não tem como chegar lá? Então comece a dar passos. Faça tudo o que está ao seu alcance para que o projeto seja concretizado. Ou você vai querer que Deus vá tirar o passaporte para você? Quando vê alguém batendo na porta para você, oi, eu sou Miguel, o anjo do Senhor, ele mandou tirar o passaporte para ti, aqui está o passaporte. Não, faça você a sua parte. Vocês estão me acompanhando até aqui? Amém. E aí vem a pergunta: que passos você está dando para que os seus projetos se realizem? E é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque o meu papel aqui é te mostrar que há um caminho e fazer você refletir sobre esse caminho. Você está trilhando o caminho que você sonhou para trilhar? A Ana, da nossa história aqui, ela não ficou parada. Quando você lê no versículo... agora eu anotei 2 vezes, mas eu imagino que seja o 20, se não é o 20 é o 19. Quando diz assim, e concebeu... Entenda, teve relações com o marido. Porque senão ela era antes da Virgem Maria, não tinha como, gente. Então recebeu a palavra, ela deu um passo em direção ao cumprimento da promessa. Chamou Eucana e disse, Eucana, eu tenho uma palavra, temos que providenciar. É o mais lógico.
O que você está fazendo para caminhar em direção à realização dos seus projetos? Eu tenho uma palavra. Ok, o que você está fazendo para que essa palavra se cumpra? E eu não estou falando de apressar o cumprimento da palavra. Eu estou falando em fazer aquilo que compete a você fazer. Abraão quis apressar o cumprimento da palavra. Está aí, até hoje tem guerra. Não estou falando em apressar os processos de Deus. Estou falando em fazer tudo o que compete a mim fazer, para que quando chegue a hora de Deus fazer o dele, Ele está com todo o caminho limpo para poder trabalhar. Amém? Amém. Já estou indo ao final. Para ser abençoado, ou para tomar posse da bênção, melhor dizendo, você tem que estar disposto a suportar o processo. Por exemplo, que eu conheço aqui, pode ser que tenha mais alguma pessoa, mas está aqui o Bruno, professor de Educação Física. Se eu quiser ficar marombado como o Bruno está fortinho. Se eu quiser ficar fortão como o Bruno basta um dia de academia, Bruno? Não, né? Vou ter que malhar um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais. E às semanas, aos meses, a gente começa a perceber a mudança no corpo. E chega uma hora que talvez você atinja o corpo que você desejou atingir. Só que até chegar nesse processo, tem muita dor muscular. Ontem eu falava com os jovens a respeito da experiência que eu estou tendo através das artes marciais. Praticando jiu-jitsu no começo é uma afobação só. O Júnior está por aí? Cadê o Júnior? Não veio hoje. Mas está o pastor Daniel aí, está o Christian também. E a gurizada lá da mesa de som também, toda do jiu-jitsu agora. Praticando essa arte marcial, no começo, quando tomava a pressão de todo o peso do corpo em cima da pessoa, dava aquele desespero. Imagina você, 80, 90, 100 quilos, só no meio da tua barriga, dá um desespero, tu não consegue respirar. E o Júnior sempre dizendo, não, faz parte do processo, pastor, tu aguenta, vamos embora. É assim, no começo dá aquele susto, mas depois... E a gente vai vendo, o tempo vai passando, e tu vai vendo que depois já não é tão incômodo. O cara está dando aquela pressão em ti, tu só está pensando como tu vai sair. E como uma jiboiazinha tu vai te movendo até tu achar uma posição confortável. E vai indo, e de repente o jogo vira, e o outro já virou, e já raspou, e agora é tu que está numa posição favorável. Ontem me chamou muita atenção num dos rolinhas, como a gente chama. Estava desfavorável para mim, de repente ficou favorável, já era eu que estava em cima do Christian. O Christian está lá na cantina, está aí? Está lá. De repente era eu que estava em cima do Christian. Eu digo, segundo treininho do Christian, vou botar uma pressão no Cris, em seguida o Cris vai se entregar, né? E eu caí numa posição razoável e botei essa parte do braço em cima do pescoço do Cris. Eu digo, agora eu vou dar uma pressão, ele vai se entregar. E o homem me olhava, parecia que eu estava fazendo coceguinha no cabelo dele. Eu digo, meu Deus, o homem é uma fera, não bate nunca. E eu... Quase que eu chamo o pastor Daniel para me ajudar, vamos dar 2, vamos ver se o homem bate. E ele estava, claro que não é uma posição cômoda, mas ele estava tranquilo dentro do processo. Em algum momento, talvez eu me cansasse, e aí a vantagem vinha para ele. Só que uma coisa é eu descrever para você o processo de uma arte marcial que eu gosto. Agora vamos para a vida prática. Aquele patrão que enche o saco. O filho que não converte nunca. Quantos aqui suportam o processo, ou estão dispostos a suportar o processo, até conseguir trazer para o mundo físico a bênção que tanto desejam? Comecei a orar, pastor. Está orando por o quê? Esse é o ano que Deus vai me dar uma empresa. Amém.
2 semanas depois, eu acho que não é para mim, Deus não moveu nada ainda. Qual era o tamanho do teu sonho? E isso diz muito sobre a nossa capacidade de nos disciplinarmos. Ontem eu recebi uma notícia que me deixou muito feliz. A professora da Teodora entrou em contato, disse: pai, eu estou muito feliz e queria compartilhar contigo essa alegria. Saiu a nota, as escolas municipais fizeram uma prova agora recentemente para avaliar o nível de desenvolvimento dos alunos. E a professora diz: a Teodora acertou 90% da prova, nota 90 para ela. Eu digo: nossa, que felicidade e tal. Nós comemoramos. E depois eu comecei a refletir sobre isso. Para ela alcançar essa nota 90, nós tivemos que ser muito chatos com a Teodora. Filha, disciplina, tu precisa ler, tu precisa escrever. Filha, continha. Pai, eu queria olhar desenho. Não, mas é uma prova, filha, é importante para ti. Isso vai dizer quanto tu está estudando. Vai ser bom para a tua prof também. A tua prof está te motivando. Vamos ler, vamos estudar. E ela gosta muito de ler. Ela chegava com os livrinhos: deixa eu ler para ti. E às vezes tu atucanado: tá, filha, lê. Aí daqui a pouco eu estava distraído com alguma coisa. O que foi a última palavra que eu falei, pai? Agora eu vou ler tudo de novo. Não! Mas lá eu tinha que aguentar esse processo dela para que chegasse o resultado. E nós estamos vivendo tempos de micro-ondas. Nós queremos tudo para o agora. Agora eu vou viver o meu chamado. Agora sim. Eu vou ganhar o mundo. Eu vou ganhar as nações para Jesus. Tudo bem, e o processo de capacitação, como é que está indo? E a leitura bíblica, como é que vai, irmão? Tinha que ler para ganhar o mundo. Entende? São essas questões mais burocráticas da vida, que são chatas, que vão dizer aonde você vai chegar. São essas questões. Quanto você vai estudar, quanto você vai ter de intimidade com Deus. O processo é chato, é muito chato. Mas é exatamente Ele que vai dizer aonde você vai chegar. Veja só. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou uma carne como de uma criança, e ficou limpo. Imagina se Naamã diz: mergulhar nesse rio sujo 7 vezes. Eu queria que ele viesse com a pompa e dissesse: eu que sou o amigo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, digo, seja curado. Mas o processo de Deus para aquele homem era: eu preciso que você se humilhe um pouquinho, vai mergulhar no rio sujo. Os nossos processos, eles terminam sendo um pouquinho mais complexos e por vezes mais longos do que os processos de Naamã. Mas o seu alvo não pode estar no processo. Diga para a pessoa que está no seu lado: o seu alvo, o seu foco, não pode ser o processo. Tem que ser a visão. Aquilo que você vislumbrou na sua imaginação, aquilo que você sonhou. É por isso que você faz o que faz. Uma vez eu cheguei para o pastor Daniel e digo: pastor Daniel, treinar uma vez por semana fica ruim, cara. Na outra semana o professor Júnior treinou todos os dias, nós vamos ficar apanhando o resto da vida. O que nós podemos fazer? Eu não tenho mais horário livre durante o dia. O segredo vai ser nós treinar de manhã. Bora! Nós começamos 6:30 da manhã, né, pastor? Aí nenhum dos dois aguentou. Mas a gente achou um meio termo, 7 horas. Então colocamos mais 2 treinos na semana.
E persistimos durante semanas só nós dois. Aí encontramos outros loucos que começaram a vir também. E motiva você saber que tem mais pessoas junto. E vai chegar uma hora que, nem que seja entre dois, nós vamos pegar o Júnior. Mas até lá, a gente sabe que não é o processo, é lá na frente. Eu falei para as minhas filhas, olha, o papai começou a treinar jiu-jitsu, e se der tudo certo, em 10 anos o papai é faixa preta. Vai dar na época que os corvinhos vão começar a chegar perto. Então, na hora que eles chegarem, o papai vai marcar a primeira visita lá na igreja. Mas não lá na minha sala, lá no fundo. Aí vai estar toda a turma dos faixa preta lá só esperando para dizer assim, tu rachar. Mas se eu vou olhar para o processo, eu nunca vou poder assustar o corvinho. Então, às vezes, quando o pastor Daniel está botando a prensa em mim lá no tatame, eu fico lembrando, lembra do que tu vai fazer com os corvinhos. E aí eu respiro fundo e digo, um dia, nem que seja daqui a 10 anos, eu vou me cobrar. Mas brincadeiras à parte, esse é o grande segredo. Não olhe para a dificuldade do processo, olhe para o plano concretizado. Essas cadeiras que você senta, esse templo bonitinho, pintadinho, meu irmão, a maioria de vocês não sabe como era isso aqui quando a gente chegou. Dava vontade de olhar e ir embora. Um cheiro terrível. Uma correria federal. Na prévia da inauguração, do culto de inauguração, o pessoal montando luz e som na madrugada. Uma correria. Aí depois que a gente olhou pronto, uau, ficou pronto. Aí caímos na bobagem de falar isso perto do apóstolo. Tipo, como que com orgulho, né? Pá, conseguimos. Falta muito ainda, vou fazer isso. Meu Deus, o homem não para. E mudanças, e mudanças. E se nós olhássemos para o processo, o quanto ia demorar, o quanto era difícil, não se fazia. Mas era necessário a visão de um homem olhar lá na frente e dizer, isso vai servir para isso, isso é assim, assim, assado. Quando que ele imaginou que emprestaríamos esse salão para uma igreja muito maior do que a nossa? Servir o reino, servir outras expressões locais da igreja, eventos como os que nós realizamos aqui. Se nós olhássemos para a dificuldade do processo, nunca isso aconteceria. E agora vem uma parte, fazendo um parênteses, uma parte difícil do nosso processo. Você quer ter entendimento do que está acontecendo no mundo hoje? Você quer ter entendimento sobre os fatos que estão acontecendo na sua cara e você não percebe, mas são sinais apocalípticos dos fins dos tempos? Quer ou não quer? Eu, se fosse você, quereria muito, porque senão virá qualquer vento de doutrina e vai levar você rapidinho. A Agenda 2030, que você já deve ter ouvido falar, prevê o fim da propriedade privada em todos os países, inclusive os capitalistas. Eles também querem dizer o que você pode plantar e consumir. Não, mas na minha propriedade eu planto o que eu quero, até que ela seja sua. Depois que ela não for mais, você não decide mais nada. Você sabia que na Itália já tem 3 cidades onde o governo decide o que pode ser plantado? Você sabia que na Holanda está proibido tratores a diesel? 30% dos fazendeiros na Holanda estão vendendo suas propriedades porque não vale mais a pena plantar. Você sabia que a Agenda 2030 prevê o fim do consumo de carne? 2030 porque é 2020 e 2030, tem 10 anos para ser realizado. Você sabia que isso são os movimentos para o fim dos tempos? Pelas caras que eu estou vendo, você não sabia. Então, fechando parênteses, agora em agosto, haverá uma escola de escatologia aqui.
O processo, ele não é legal. São várias horas de aula durante uma semana. Você vai ter que mover a sua agenda, você vai ter que falar com o seu patrão. Mas não olhe, não. Mas não olhe para o processo, olhe para o resultado. Você vai aprender a fazer leituras do que está acontecendo. E o mais importante, saber como se posicionar como igreja. Porque esta é uma estação que, se nós como igreja não aprendermos a nos mover, nós vamos sucumbir mais rápido do que você está pensando. Eu sei que é difícil às vezes plasmar aquilo que a gente fala, mas dê um voto de confiança a mim e faça essa escola, pelo amor de Deus. A Bíblia diz: o meu povo se perdeu porque lhe faltou conhecimento. Você está tendo a oportunidade de ter conhecimento. Eu já sei, é você que precisa saber. Entende isso? Porque chegará um momento em que talvez, não eu, talvez o pastor Jabés, talvez o próprio apóstolo, deu uma orientação apostólica para um movimento estratégico da igreja para esse tempo, e porque você não tem conhecimento, você vai dizer: está delirando, não vou fazer nada, e a igreja perde força. Não o apóstolo, não o pastor André, não a Manancial, a igreja de Jesus, porque você não conhecia, e você achou que era delírio. Escola de Escatologia, em agosto. Procure o pastor Tiago durante a semana e se inscreva, ou entre no site institutoministerialser.com e faça a sua inscrição. Fecha parênteses, preciso acabar. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vocês lembram que aproximadamente um mês atrás eu falei sobre a estratégia de Neemias? Lembram? Lembram nada? Lembram que eu falei há um mês atrás sobre a estratégia de Neemias? As estratégias que ele usou para conquistar aquele objetivo que Deus havia dado para ele? Pois bem, eu quero passar para vocês rapidamente uma outra estratégia para conquistar um objetivo: o voto. E eu não vou me aprofundar, eu só vou mostrar 2 pinceladinhas, no máximo, sobre o que é um voto e o que a Bíblia fala sobre isso. E não se assuste, eu não vou fazer voto de oferta, não vou fazer nada, só vou te ensinar a ferramenta. Há uma questão muito importante que eu quero destacar com relação aos votos. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Então, como que a Bíblia chama de uma pessoa que faz um voto e não cumpre? Tolo. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Como nós lemos na história, Ana fez um voto com Deus. Ela disse: Deus, se tu me abençoar com um filho, homem, vejam a especificidade, ela já tinha tudo planejado, ela imaginou, ela vislumbrou: eu quero um filho, homem, se me abençoares desta forma, eu entrego ele a ti. Todos os dias da vida dele pertencerão a ti. Faço uma pergunta. Quando chegou a hora de você escolher com quem você ia casar, como a própria pergunta já está dizendo, você deixou seu pai escolher ou você escolheu? Você escolheu com quem você ia casar, né? Quando chegou a hora de escolher o curso superior que ia fazer, foi seu pai que decidiu ou foi você que escolheu? Quando chegou a hora de escolher o trabalho, foi você que foi procurar trabalho ou teu pai te obrigou a trabalhar num lugar? A pergunta que eu faço é: como que essa mulher conseguiu educar Samuel de forma a que ele entendesse que ele passaria o resto da vida dele servindo o Senhor?
ela tinha uma estratégia muito clara. Já parou para pensar nisso? Ela tinha uma estratégia muito clara. E estratégia talvez seja uma das coisas que mais nos faltam nesse tempo. Estratégia empresarial, estratégia para relacionamentos, estratégia ministerial, entendimento das coisas. O voto, ele consiste, não é o pacto, só Deus pode fazer pacto conosco, é um voto. Eu faço um voto que, se me abençoares desta forma, eu farei tal outra. É uma estratégia. E dependendo do tamanho do seu sonho, dependendo daquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, por que não utilizar essa estratégia? É uma ferramenta a mais que hoje eu entrego para você utilizar quando você julgar necessário. Agora não esqueça desse requisito. Fez o voto? Não tarde em cumprir. Não deixe de cumprir, porque do contrário, Deus vai chamar você de tolo. Amém? E o fim da nossa história chega quando Eli diz a ela: vai em paz e que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E o versículo 18 diz: que eu ache mercê ou graça diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era o mesmo. Então nós começamos falando sobre se Deus queria nos abençoar, e nós chegamos à conclusão que Ele já nos abençoou. O problema é que nos falta a postura para tomar posse dessa bênção. Nós vimos que para você tomar posse dessa bênção, muitas vezes você vai precisar passar por processos, e nem sempre esses processos são agradáveis, mas o que importa é que você olhe para o plano concretizado, e então a bênção virá. Eu mostrei para você agora uma ferramenta para que você possa plasmar, trazer à existência essa estratégia, esse projeto, esse sonho. E por último eu vou te dar este conselho. Depois que você vislumbrou, depois que você traçou a estratégia, o plano de ação para conquistar alguma coisa, por exemplo, vou ficar sarado, a estratégia qual é? Vou malhar durante 2 anos, 4 vezes por semana, vou fazer dieta, tracei a estratégia. E agora, nesse cenário, nosso voto seria, tomar suplemento alimentar todos os dias, regradamente. Deus, se Tu me abençoar com o corpo que eu sempre sonhei, eu vou tal coisa. E agora você desliga. Como assim desliga? Para de ficar maquinando isso. Como assim? Vou pegar um exemplo de Jesus. Jesus, sempre que realizou um milagre, por exemplo, de multiplicação de alimentos, Ele deu graças primeiro. Imagina se Jesus dissesse: graças te dou por esses alimentos, Senhor. Deixa eu ver se está multiplicando. Ainda não está. Eu continuo aqui te dando graças por esses alimentos, Senhor. Será que vai multiplicar? E ficasse paradinho esperando ali se vai acontecer ou não. E na hora de ir dormir, você fica maquinando aquilo. Será que vai dar certo? 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 Lembram da passagem em que Jó fala assim: o mal que eu temia, esse sobreveio a mim? Quando você tem o sonho, você traça a estratégia para alcançar o sonho. Se quiser, você faz um voto. Se quiser, você usa a estratégia de Neemias. Você se predispõe a passar pelo processo. E depois disso, aí sim, é uma das poucas situações que eu digo: faça no automático. Apenas faça. E não fique pensando se vai dar certo ou não, porque já deu certo.
Deus já te abençoou, agora é só executar. Pastor, e se mudar a situação econômica do país, vai dar ruim? Mas se você ficar pensando nisso, você vai atrair isso para você. Então Deus já te abençoou, então só faça, 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 faça. E se o comprador desistir, não pense se ele desistir, pense que ele vai fazer o negócio. Então trabalhe para que isso aconteça, como se já fosse certo. Porque se você ficar pensando na possibilidade de dar ruim, você está chamando essa possibilidade. Isso é falta de fé. As possibilidades é lá na fase de planejamento, agora não é mais hora. Você fez tudo certo, agora é hora de ir para frente. Olhar para trás jamais, não retroceda. Imaginem se Jesus dissesse: será que eu devo ir para aquela cruz? Aqui eu sou adorado. Aqui todos gostam de mim. Eu vou sumir daqui. Eu vou dizer para os anjos me levarem. Se ele começasse a olhar para isso, talvez ele abortasse o processo. Então sempre que alguém chegou perto dele para dizer: ninguém vai tocar em ti, eu vou te proteger, arreda, sai de perto de mim, eu tenho um plano a conquistar, eu tenho uma missão a cumprir. Não deixe que as pessoas à sua volta digam que não vai dar certo. Não compartilhe os seus sonhos com pessoas que não acreditam em você, com pessoas que não acreditam no seu projeto. No seu lugar secreto, trace o plano, trace a meta. Calcule o tempo do processo, a dor do processo. Se você estiver disposto a cumprir isso, cumpra. Seja imparável. E não tem como não dar certo.